Olá pessoal, meu nome é Natália Cristina de Souza, sou professora convidada pelo Unisalesiano, a convite do professor Rafael Cipriano, e hoje nós vamos falar sobre inseminação artificial em pequenos animais. Bom, gente, o início da técnica aqui, né? Primeiro a gente faz a limpeza da vulva, do animal, porque o primeiro passo da inseminação artificial é a gente fazer a citologia vaginal da fêmea. Por que isso? Porque nós precisamos saber se esta fêmea está no período correto para ser inseminada, né? Ela tem que ter como ela tem uma modificação celular, né, em todo a parede do aparelho reprodutivo dela, nesse período entre proestro e estro, a gente precisa saber se ela realmente está no estro para a gente inseminar. Então, nós vamos fazer o procedimento agora da citologia vaginal. Então, primeiro foi feita a limpeza. Nós vamos utilizar uma escova vaginal, tá? Como essa aqui que vocês estão vendo, uma escova vaginal estéril, tá? E depois de coletado, a gente vai passar essa escova, né? Rolar essa escova, esses movimentos de rolagem em cima da lâmina, fazer a coloração e verificar qual fase realmente a fêmea está e se ela está apta ou não a ser inseminada. Então, primeiro a gente passa o espéculo tubular, né? O animal pode sentir um pouco de desconforto e depois, do espéculo a gente acaba colocando, a escova citológica lá, ou escova ginecológica, tanto faz, tá? Vocês veem, a coloração que está saindo, isso quer dizer que o animal ainda está sangrando, um pouquinho. Esse sangramento pode estar ocorrendo tanto no proestro quanto no estro, Então, é passível que ela possa estar nessas fases aí, tá? Agora a gente vai fazer o movimento de rolagem, a luva atrapalha um pouquinho, é normal, tá? Na lâmina. Costumamos fazer mais de uma lâmina para verificar, E agora a gente vai para a coloração. Agora a gente vai fazer o processo de coloração das lâminas, que a gente fez a citologia vaginal, dos animais, tá? Da fêmea, que a gente acabou de coletar. E nós vamos utilizar aqui a técnica de coloração por panótico rápido. O panótico rápido ele tem 3 tipos de corante. Tá? A gente vai introduzir essa lâmina 10 vezes em cada um deles, tá? Então, esse primeiro aqui é o fixador, à base de metanol, tá? Os fixadores do panótico rápido, ele vem geralmente verdinho, só que ele evapora muito rápido, então, como o nosso acabou, a gente está usando o metanol mesmo, tá? Eu costumo dar uma secada no excesso aqui do corante, e depois eu continuo aqui no panótico 2. Notem que eu faço esses movimentos bem lentamente, não são tão rápidos e também não são muito lentos, tá? Sempre secando um pouquinho aqui, para a gente não tirar o excesso, E depois eu seco no papel para tirar o excesso da lâmina. Essa lâmina aqui, eu vou fazer uma técnica diferente. Essas outras duas estão secando. E essa terceira, eu só vou passar um fiozinho de água nas costas dela para tirar o excesso de corante. Tá? É só para modificar um pouco a técnica para depois a gente ver qual das técnicas seriam melhor. Aqui tem mais 2 lâminas que a gente já acabou de fazer. Nós fizemos a lâmina e verificamos que o animal ainda está no proestro. Pela lâmina, a gente vê ainda muita célula intermediária, muita hemácia,
O fundo da lâmina está bem sujo, com bastante bactéria, bastante cocos. Se vocês veem aqui no fundo da lâmina um monte de bolinha. Tá? Nesse aumento, né, maior aqui que a gente colocou, vocês podem ver, tem uma célula aqui, né, já intermediária com núcleo piquinótico. As células já estão... essa é superficial com núcleo piquinótico. Tem bastante célula intermediária, né? As células já estão com a parede bem queratinizada, a gente já enxerga, né, várias células com parede já bem queratinizada, tá? Mas ainda tem muita célula intermediária, né? A gente precisa fazer uma contagem, né, de células. Porém, nessa lâmina a gente vê que ela está no comecinho do estro, né? O histórico que a proprietária nos informou do animal foi que ela entrou no cio há uns 4 a 5 dias antes. Porém, esse animal já se lambia, né, há um período antes dela começar a observar esse cio. Então ela ficou um pouco preocupada, né, para ver se realmente ela não tinha deixado passar essa observação aí, né? Mas pelo que a gente viu aqui, não, tá certinho, tá? Compatível, né, com esse cio há mais ou menos uns 5 dias atrás, né? Vocês notem que mais de 90% das células são células intermediárias, né? O que a gente precisa fazer? Fazer uma contagem dessas células da parede uterina, da parede vaginal, desculpa, e geralmente a gente conta de 100 a 200 células. Tem gente que conta 100 células em cada lâmina, né? Pega 2 lâminas, né? A gente costuma fazer bastante lâmina, 3 lâminas, justamente para avaliar qual lâmina que tem melhor qualidade de coloração e desse material que a gente coletou. E depois a gente faz a contagem. Então, depois que a gente fizer essa contagem, a gente vai saber realmente em que fase esse animal está. A gente sabe que no proestro, nós dividimos o proestro em 3 fases. E quanto mais vai passando essa fase, né, vai chegando mais próximo do estro, mais células intermediárias e mais células superficiais, principalmente, eu tenho. Porque no final do proestro, eu vou ter um campo de mais de 80% de células superficiais queratinizadas, anucleadas ou com o núcleo piquinótico, que a gente chama. Então, nesse momento, né, com mais de 80%, isso vai nos dizer que esse animal está realmente apto a ser inseminado quando a gente fizer essa contagem e ver que mais de 80% das células são superficiais, queratinizadas, anucleadas ou com núcleo piquinótico. Essas células, elas lembram muito um aspecto de papel amassado, né? Você vê que ela não vai ter núcleo ou o núcleo vai estar bem pequenininho, né? E a queratinização nela vai dar um aspecto na lâmina de papel amassado. Já a célula intermediária, ela lembra muito um ovo frito, onde o núcleo já está diminuindo de tamanho, porém um citoplasma bem grande, né? E a proporção geralmente é 1 para 1, aí 1 de núcleo para 1 de citoplasma. E além dessas células, nós temos as células parabasais, né? Que essas células já têm um citoplasma bem menor e um núcleo bem grandão, tá? Então, são esses tipos celulares de parede do tecido reprodutivo que a gente vai ver. Além disso, nós vamos ver hemácias, né? Podemos ver polimorfonucleados, tá? Podemos ver bactérias, né? Então, se vocês derem como a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos dando uma volta na lâmina, né? Ó, aqui é um posicionamento bem legal, né? Ó,
Aqui é uma célula intermediária, você pode ver ó, o aspecto de ovo frito, né? Aqui, ó, essa célula já não tem núcleo e ela parece uma folha dobrada, uma folha amassada, né? Então essa é uma superficial. Tá? Nesse momento, as parabasais são bem difíceis da gente encontrar, são em bem menor número, tá? O que a gente está achando mais aqui é intermediária e superficial. Tá? Então, isso nos indica e nos vem acreditar que realmente esse animal entrou no proestro há 5 dias atrás. Tá bom? Agora nós vamos fazer a técnica de coleta de sêmen, né, do macho canino. Tá? Todo o material precisa ser aquecido. Tá? Então, todo o material que a gente vai fazer a coleta, que a gente vai fazer a avaliação do sêmen, precisa estar numa placa aquecedora como essa, as lâminas, lamínulas, ponteira, pipeta. O copo coletor é um copo simples, tá? Onde a gente tem um funil aqui estéril. Geralmente esse funil, depois que a gente lava, esteriliza e a gente pode lavar no final com solução fisiológica. Tá? Aqui dentro, né, nós temos um tubo graduado, tá? Onde a gente vai mensurar a quantidade de sêmen em volume do sêmen que a gente vai coletar, tá? Esse papel alumínio é mais para proteger o sêmen de luz, porque o espermatozoide ele é fotossensível, e proteger um pouco também de choque térmico. Em regiões mais frias, ou em dias mais frios, o pessoal costuma colocar um material que seja mais termorregulador aqui, né? Então a gente pode envolver de gaze, existe, né, umas capinhas que você compra de material que diminui essa possibilidade do choque térmico, tá? Então existem várias formas. Aqui na nossa região, como é quente, a gente usa esse material, funciona muito bem, sem problemas. Um banho-maria também para você manter esse sêmen numa temperatura boa, né, de 37 graus. Lembrando que a partir do momento da coleta, se esse sêmen sofrer choque térmico, você tem uma diminuição da fertilidade e aumento das patologias, principalmente de cauda desses espermatozoides. Tá? Nós vamos fazer a coleta hoje por manipulação digital, e nós vamos analisar esse sêmen para verificação se ele está de boa qualidade ou não. É importante a gente fazer essa coleta antes, às vezes, da gente inseminar, justamente para ver se o cão macho se adapta à metodologia de coleta. Existem cães, né, que são agressivos, às vezes no momento da coleta, às vezes não se adaptam, às vezes a gente não consegue coletar. E sempre procurar coletar num lugar calmo, num lugar tranquilo, né, num lugar que tenha bastante tranquilidade para o animal, né, para ele conseguir chegar a engurgitar o pênis e coletar o sêmen. Então vamos lá para a nossa coleta? Nós estamos tentando, né, estimular ele, né, a cheirar ela, para ele se excitar para o momento da coleta, tá? Então a gente utiliza o suave, que a gente fez a citologia, onde provavelmente tem bastante feromônio dessa fêmea, tá? E posteriormente, depois que a gente excitar bastante ele com a fêmea ou com o suave, nós vamos partir para a coleta com ele, tá? Então, manipulação digital, né? Estou falando bem baixinho, que é para não tirar a atenção dele, tá? Faz uma estimulação peniana mesmo e fazendo o pênis dele regurgitar, principalmente regurgitar os bulbos. Então, o pênis dele está regurgitado
Bom, pessoal, depois de efetuada a coleta do sêmen, agora nós iremos aplicar o sêmen no trato genital da fêmea. Para isso, a gente vai utilizar um tubo, né, um espéculo tubular, e esse espéculo ajuda a facilitar a entrada da pipeta. Nesse caso aqui, a fêmea fica muito incomodada com o espéculo tubular, então nós não iremos utilizar. Então, vai de acordo com o animal, né? Nós iremos, então, fazer agora a aplicação da pipeta, sempre no ângulo de 45 graus. Nós vamos introduzir, então, conseguimos colocar no fundo vaginal. Depois que a gente coloca no fundo vaginal, nós vamos, então, aplicar o sêmen. Então, acopla-se a seringa nessa pipeta, que é apropriada para cadelas, e então nós vamos introduzir o sêmen no trato genital da fêmea. Após isso, lembrando que a fêmea sempre tem que estar com os membros posteriores elevados. Depois que eu fiz a aplicação, eu vagarosamente vou retirando, e a fêmea continua com os membros posteriores elevados, eu vagarosamente vou retirando essa pipeta, e ela vai continuar ainda nessa posição durante 15 a 20 minutos. O ideal é sempre ficar nessa posição para facilitar, então, a entrada do ejaculado pela cérvix e assim, então, completar a inseminação artificial. Lembrando que os animais, cada um tem uma reação, né? É sempre lembrar da variabilidade individual. Tem animais mais agressivos, animais que ficam mais incomodados. Dessa forma, nós devemos fazer com que esse procedimento seja um procedimento com menos estresse para o animal, sempre levando em consideração isso. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui.